Deus abençoe todos os dias a sua vida, que o ano de 2024 seja um ano abençoado, diferente para você, meu amigo, e para você, minha amiga, que assiste esse programa agora e que pensa da seguinte forma: eu não posso mais concordar, aceitar uma vida de miséria, de amarração, de passar mais um ano em uma rotina. Eu saio para trabalhar, eu volto para casa, não tenho perspectiva, não saio do aluguel. Eu vivo uma vida de aperto, uma vida que eu tenho certeza que não é a vida que Deus quer para mim. Porque quando você olha à luz da Bíblia e quando você assiste os testemunhos, você passa a enxergar de fato e de verdade qual é o plano de Deus. Mas para que esse plano se realize na sua vida, é necessário você vir buscar todas essas pessoas que eu coloco agora como depoimento, como histórias, testemunhos. São pessoas que estavam assistindo um programa como você está assistindo agora e tomaram uma decisão de vir buscar. Se você vier e fizer o seu pacto com Deus, vai dar certo. Vamos agora aos depoimentos, às histórias. Eu volto daqui a pouquinho. Seu Silvério e a dona? Matilde. Dona Matilde, a esposa, né? Seu Silvério, depois de uma aliança com Deus, de uma entrega, desse compromisso, o que mudou na sua vida? Então, pastor Juliano, eu sempre tive uma aliança com Deus, né, no altar, né? E participando das correntes, né? Cheguei aqui com uma vida destruída, pagava aluguel, e não tinha perspectiva nenhuma de vida. Não conseguia um serviço bom, não conseguia fazer alguma coisa da minha vida que fosse... Não prosperava. Não prosperava. Prosperava, um próprio negócio, né? Aí comecei as correntes do Congresso há anos, fui adquirindo, comprei um terreno, comprei um imóvel. E há 5 meses atrás, o senhor fez um propósito no altar. Então, esse propósito mexeu muito comigo, que eu estava com uma obra há 5 anos parada, que é onde eu comprei para fazer um condomínio de aluguéis, né? 5 anos parado. Não se movia, não andava a coisa, Silvério. 5 anos travou de um jeito, eu mesmo vindo nas correntes, eu prosperava, mas eu trabalho no ramo de automóveis também, né, compra e vendas. Então, assim, foi degrau por degrau, só que daí esse imóvel ficou parado. Alguma coisa eu não conseguia construir, sempre dava errado. Quando eu começava, eu falava com a minha esposa, esse ano a gente vai acabar esses apartamentos para alugar. E dava alguma coisa errada. Então, o senhor fez esse propósito no altar, e eu vivi esse propósito. O senhor falou, vai lá, fica com uma promessa na sua carteira e ora todos os dias. E a outra promessa, o senhor vai lá e enterra aonde está parado, aonde está parada a sua vida. Então, esse imóvel era o meu que estava parado. Fui lá, enterrei, saí da reunião aqui, fui lá, cavei, enterrei o propósito, orei e foi abrindo as portas. Começou ideias, falei com a minha esposa, vamos começar a construir de novo? Vamos, a gente vai vender esse carro, vamos investir nesses apartamentos. Dito e feito, faz quase 6 meses agora que eu já aluguei 3 apartamentos. Já estou finalizando agora está sendo a obra por fora, está finalizando por fora, por dentro já está pronta, já está alugada. Então, assim, o nosso projeto não vai parar por aí. Você vê, né, Silvério? É só a pessoa obedecer e crer na palavra, né? Essa é a promessinha? Essa é a promessa. Isso aqui, ó. Deixa eu ler aqui para as pessoas de casa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Completou a obra dele. Com certeza, pastor. Com certeza. Você está vendo, meu amigo e minha amiga? A promessa de Deus, num pedacinho de papel, se cumpriu na vida dele. Mas sabe por quê? Chegou aqui com o casamento destruído, obedeceu, se consertou, se entregou, mudou a sua forma de agir, passou a obedecer. A família toda está aqui. Não é só um homem de negócio, é uma pessoa que de fato e de verdade tem Deus, ele, a esposa, a aliança, a obra completa na vida. E é isso que vai acontecer na sua vida se você fizer uma aliança com Deus. Silvério, dá certo quando a pessoa obedece, né? Com certeza, pastor. Se entregar e fazer o que o homem de Deus fala aqui no altar, com certeza não tem como dar errado. Muito mais
vai vir na sua vida. E vai vir na vida da dona Matilde. 2024 a gente vai arrebentar. E essa promessa é sua, pra você não esquecer nunca dela, tá bom? Deus abençoe, mais uma vez. Como é que é o nome da senhora? Eu sou a Graziela, né? Sempre perseverando, todas as segunda-feiras. E hoje eu tive na empresa, né? Fui fazer uma entrevista, que essa é o trabalho de promotora de eventos. E essa vaga é muito concorrida, são várias meninas para fazer final de ano. E tinha várias meninas ali, né? Teve treinamento, tudo. E elas falaram, depois eu vou estar com contato de vocês e vou entrar com contato. Foi própria a gerente, ela falou para mim, não, contigo eu já fechei, já tenho mercado, tudo, está tudo certo. Quer dizer, Graziela, compensa a pessoa obedecer a Deus e vir em segunda, né? Ah, sim, senhor, pastor. Eu faço um voto a mais com Deus, trabalho com trufas, é um extra a mais também, e Deus tem que estar sempre honrando. Deus te abençoe e muito mais vai vir. Seu nome? Paulo. E você, Paulo? Pastor, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a vida destruída, como a maioria das pessoas. Cheguei na miséria, eu vivia com os meus pais ainda na época, porém, quando eu cheguei, a gente chegou na seguinte situação, a gente dependia de cesta básica para sobreviver. Algumas pessoas ajudavam a gente, porque a gente não tinha nem o que comer em casa. E o tempo foi passando, eu falei, vou casar, vou fazer minha vida e tudo vai ser diferente. Casei, comecei a trabalhar, porém a situação começou a se agravar de tal maneira a ponto de eu ter que ir morar de favor. Eu pagava aluguel e não conseguia pagar nem sequer o aluguel. E para não ir para a rua, abriram as portas, os familiares abriram as portas e a gente foi morar de favor. Mas é uma situação muito humilhante, revoltante para qualquer ser humano. Então eu me revoltei, comecei a buscar, comecei a pedir, e Deus, Ele me deu uma direção. Eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar por conta, e quando eu achei que as coisas iam melhorando, eu sofri um acidente, e eu já tinha saído do favor, voltei a morar de favor de novo. Porque A miséria te perseguindo, né? sim, senhor. A miséria não me acompanhava onde eu estava. Às vezes a pessoa acha, eu vou mudar de ramo, vou mudar disso. A miséria vai junto. Se a pessoa não fizer um pacto com Deus, não obedecer o que está na palavra, o que é ensinado, a miséria acompanha a pessoa. E como eu falei para o senhor, e a partir do momento que eu entendi a necessidade e a importância de fazer o pacto com Deus, aí as coisas começaram a mudar. Eu conquistei minha casa, hoje eu tenho a minha casa, uma boa casa, posso dar conforto para a minha família, tenho a minha família abençoada. Hoje eu tenho uma casa de veraneio no interior de São Paulo, com espaço de lazer de mais de 6 mil metros quadrados. E hoje eu tenho meus carros. Hoje nós temos 2 lojas, que graças a Deus tem ido cada vez melhor aí. Hoje eu só tenho a agradecer. E assim, de tudo isso que Deus me concebeu, me deu a oportunidade de ter aqui na terra, que não é meu, é dele, Ele só me emprestou para administrar, o maior bem que Ele poderia ter me dado e que me deu é o Espírito Santo que está dentro de mim hoje. Porque eu entendi que não adiantava eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Não adiantava eu ganhar dinheiro, conquistas, carros, casas e perder a minha alma. E hoje, tudo que eu tenho não é nada perto do que o Espírito Santo o que Deus colocou dentro de mim, que é o Espírito dele. Deus te abençoe mais e mais. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa não. Você vai ter lutas. Mas
por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Segunda-feira, sempre às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Faz o seu projeto, o seu plano para esse ano de 2024. Você vê que é tão sério isso que Deus pediu para um profeta escrever a visão que ele estava recebendo em uma tábua. Olha como Deus quer que você trace aí o seu objetivo, as suas metas para 2024. É sair do aluguel? É sair dos empréstimos? É sair do vermelho? Nunca vai mudar uma situação se você não colocar dentro de você que você pode e que você vai conseguir e começar a colocar em prática. Escolha um horário. No final desse mês agora nós vamos dar a nova aliança do pacto. Vem lutar. Eu te aguardo aqui. Essas histórias que eu sempre estou colocando, pegamos aí muitos testemunhos na última segunda-feira, são pessoas que tomaram uma decisão, cansaram de sofrer. Elas entenderam que o tempo estava passando, a idade estava chegando e que precisava da sua independência financeira. Vamos a mais depoimentos, a mais histórias. Daqui a pouquinho eu volto. Como é que é o nome da senhora? Marnes dos Santos Silva. Dona Marnes, o que aconteceu com a vida da senhora? O que vinha acontecendo depois que a senhora fez uma aliança com Deus? Assim, veio acontecendo assim, muitas tranqueiras, muita miséria, principalmente assim o dinheiro. Ele vinha nas minhas mãos, né, apesar de eu ser aposentada, mas eu faço um outro trabalho. Então, ele entrava e saía. E depois que eu fiz esse pacto com Deus, transformou tudo. Houve uma grande reviravolta, uma grande vitória. Então, eu tinha uma causa na justiça há 7 anos, que eu sou funcionária pública, né? E nada, e eu sempre remexendo, e eu buscava naquela palavra da viúva, né? Que eu ia vencer. E no dia mesmo que foi formado o pacto, né? Veio essa resposta através do celular. Foi no pacto da resposta no celular. Eu fiz numa segunda, 15 dias depois eu recebi a ligação do meu advogado que a gente tinha ganho a causa. Saiu a causa da senhora. Quer dizer que você vê, né? É só a senhora tomou uma decisão de pegar firme, firmar no pacto direitinho, que a causa na justiça, quanto tempo a senhora esperando essa causa? 7 anos. Em 7 anos, depois saiu a causa. Deu certo? Deu certo, graças a Deus. E a senhora recebeu a notícia no celular? No celular. Compensa essa pessoa vir lutar, não compensa? Compensa, que até na hora eu, assim, como tem muitas fraudes, né, pastor? E eu ainda fui assim grossa com o advogado, que na hora eu não reconhecia a voz dele. Eu disse, olha, se é fraude, eu já vou ligar para a polícia. Aí ele disse, não, Marnes, quando ele disse. Aí eu sorri, pastor, e dobrei o meu joelho e já agradeci a Deus. Muito mais Deus vai fazer na vida da senhora. Deus abençoe, tá? Inadimplência em São Paulo supera a média nacional. Quase 70% dos lares terminaram. Brasileiros estão cada vez mais endividados com juros do cartão. Dos endividados sofrem com Bancos crescem, mas enfrentam inadimplência. O cenário é crítico. O número de inadimplentes aumenta cada dia que passa. Para muitos especialistas no assunto, uma simples reeducação financeira é capaz de reverter esse quadro desesperador. Já se tornou algo corriqueiro encontrar livros motivacionais e cursos ensinando as chamadas
fórmulas do sucesso e os passos para se alcançar uma vida próspera e estável. Contudo, o que fazer quando se aplicou todas essas dicas e mesmo com muito trabalho e organização, ainda assim, as dívidas parecem ser um problema insolucionável? Nesta segunda-feira estaremos realizando uma oração poderosa para abrir todos os seus caminhos. Traga escrito numa folha de papel o valor das suas dívidas e venha nesta segunda-feira buscar de Deus a saída para a sua vida financeira, na maior palestra de prosperidade do mundo. Deus abençoe a nossa repórter e Deus abençoe também essa vencedora da reunião de prosperidade com Deus. O 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição. E segunda-feira os horários são às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Você nota que os problemas financeiros atingem também o grande e o pequeno. Não pense você que o seu sofrimento é porque você não tem dinheiro. As pessoas sofrem porque falta na vida delas a bênção de Deus, a direção dele. E tem gigantes sofrendo com isso. Assista essa matéria, daqui a pouco eu volto. Qual tem sido a pior humilhação na sua vida financeira? Morar de favor, conviver com a miséria e depender de parentes? Situações que foram vividas pela advogada Cibele. E ela vai contar para a gente com detalhes como foram esses anos críticos. Olá, Cibele, seja bem-vinda. Realmente foram muitas humilhações? Olá, sim. Foram muitas humilhações durante toda a minha vida, morando sempre de favores, vivendo abaixo do limite, sofrendo muita humilhação durante toda a minha vida. Você lembra de alguma ocasião assim que foi a pior? Sim, eu me recordo que eu morava na casa da minha avó com mais ou menos 10 pessoas e a gente praticamente não tinha o que comer. E aí eu tive que comer oferendas para naquele dia eu poder me manter sustentada. E isso trouxe algumas preocupações e algumas maldições para a minha vida. O que, por exemplo? Bom, a miséria repercutiu durante muito tempo. Também fui a uma espírita para poder me beneficiar do que eles davam, sacolões e outros alimentos. E aí eu via muito vultos, eu tinha terror noturno e eu não sabia identificar o porquê. Desde quando eu estava me alimentando das oferendas que eram oferecidas para as entidades. Você tinha perspectiva de mudança de vida nessa época ou não? Não, eu nunca tive nenhuma referência na minha família. E por esse motivo eu nunca tive expectativa, eu nunca tive uma prospecção do que eu poderia ser no meu futuro. Eu sempre achava que eu ia viver assim, morando de favor e dependendo da alimentação de outras pessoas para poder sobreviver. E quando foi que você conseguiu virar a chave, Cibele? Através dos ensinamentos da palestra, através da palavra, eu tive esse entendimento de que eu poderia ser mais do que aquilo que eu estava pensando para o meu futuro. Você fez um pacto com Deus? Sim, eu fiz o pacto e foi a partir do pacto que eu fiz que tudo mudou na minha vida. Através da direção do homem de Deus no congresso, na palestra, eu pude dar início a uma faculdade de Direito, onde foram 5 longos anos de muita dificuldade, porém toda segunda-feira eu tinha uma palavra que me fortalecia e que não me fazia olhar para trás e nem desistir. E aí eu lembrava daquela palavra, que um dia você pode ser mais do que você imaginou. E aí eu iniciei a faculdade, concluí, tirei minha carteira da OAB e hoje eu sou uma advogada. Eu me tornei uma profissional de sucesso e toda a maldição foi quebrada. Eu que não tinha uma casa para morar, que vivia de favor, hoje tenho mais de uma casa própria. Eu que nunca imaginei ter um carro, hoje eu tenho 2 carros. E a partir do momento que eu firmei o meu pacto,
toda a maldição da minha vida foi quebrada. E qual foi a principal conquista em meio a todo esse processo, Cibele? Foi o batismo com o Espírito Santo. Através desse batismo, eu pude ter a direção, não somente do homem de Deus através da palestra, mas também em tudo que eu vou fazer, o Espírito Santo me acompanha. E além de desfrutar do melhor dessa terra de forma física, eu desfruto também de forma espiritual. Hoje eu não vivo mais uma vida de humilhação, hoje eu sou referência na minha família. Os meus parentes daquela época hoje vêm desfrutar de tudo que eu conquistei. Cibele, muito obrigada por participar com a gente aqui e contar a sua história. Eu fico à disposição. Obrigada a você. Tudo que estava ao nosso alcance para despertar a sua fé, te motivar, fazer com que você tome uma decisão de vir segunda-feira, foi colocado aí à disposição. Agora só depende de você. O endereço está aqui, Avenida Mauro Ramos, 1310, e em todo o estado de Santa Catarina. No final desse mês, nós estaremos distribuindo a nova aliança do pacto. Deus abençoe a sua vida, nós te aguardamos aqui. Parceiros, sócios, negócios confiáveis ou acordos seguros para resultados positivos. Lidar com as finanças exige muito cuidado e sabedoria para não sofrer com danos e prejuízos, principalmente quando o assunto são dívidas que saem do controle, atraem desentendimentos, brigas e maldição, até mesmo em família. Uma esposa desolada. Meu marido, ele é prestador de serviço agrícola e ele prestou serviço no plantio da soja para o meu pai e para o meu primo. E desde abril, quando chegou a fase do acerto dessa soja, começou a haver um atrito familiar muito grande. Até então o relacionamento era bom, muito bom, e desde então começou esse atrito. Outras pessoas tiveram que entrar para auxiliar, porque não estava tendo como fechar esse acerto. E eles conseguiram, e ficou o restante de um pagamento na documentação de uma caminhonete. Na terça-feira passada, meu pai veio retirar o caminhão e o Leandro não aceitou. Meu pai foi até o lugar que o caminhão estava e o Leandro não aceitou essa retirada sem antes quitar a totalidade do acordo que tinha sido feito. Em Goianópolis, uma rincha familiar por causa de dívida resultou em um atentado contra Leandro Rodrigues Leal, que foi esfaqueado pelo enteado do próprio sogro, também envolvido no crime. Se o insucesso nos acordos pode acontecer no seio familiar, quem dirá entre pessoas estranhas? Depois de 8 dias desaparecido, o corpo do empresário Samuel Ebert de Melo foi encontrado pela polícia em um matagal no litoral norte gaúcho. O sumiço do jovem teria sido logo após cobrar uma dívida de 1 milhão de um parceiro de negócios em revenda de carros. O empresário teve seus sonhos interrompidos ao se deparar com um calote de uma negociação mal sucedida. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Fabíola da Silva Gomes emprestou o nome limpo para um amigo muito próximo, que não honrou o compromisso. A filha da vítima disse que o criminoso financiou um carro, mas não pagou nenhuma das parcelas. Sua mãe, ao cobrar a dívida, já em torno de R$107 mil, foi cruelmente assassinada pelo amigo com sinais de sufocamento. Ciladas, golpes, calotes, traições nos negócios, ameaças, já que é impossível saber o que se passa no mais íntimo das pessoas e qual mal pode se opor no caminho. Situações como essas não poderiam ser evitadas com direção e discernimento espiritual?